Segundou! Boa segunda, boa semana para nós. E hoje, na verdade, quando eu estou gravando esse vídeo, hoje é domingo e aconteceu uma coisa que acontece, na verdade, acho que com todo mundo, e a gente tem essa segunda-feira muito para estabelecer como ponto de partida para iniciar novos projetos. Porém, o que acontece? Quando a gente não consegue iniciar ou sustentar esses novos projetos que acontecem aí em segundas-feiras, em começo do mês ou início do ano, a gente tem esses rituais, né? Esses momentos de início, a gente não consegue sustentar esses novos projetos ou novos comportamentos que a gente se propõe a fazer, muitas vezes é porque a gente está repetindo padrões. Eu quero muito conversar sobre isso hoje com vocês, principalmente porque eu acabei de voltar de um almoço e este almoço eu me deparei com crenças que eu ainda não trabalhei internamente, apesar de saber que elas existem, né, e de confrontar elas de alguma maneira. Porém, me peguei reagindo. E segunda-feira, eu acho que tem muito a ver com esse negócio da gente reagir, né, principalmente quando a gente fala de projetos novos, de comportamentos novos, hábitos novos, e a gente não consegue sustentar, ainda estamos nesse início do processo para conseguir sustentar algo na nossa vida, e a gente falha, muitas vezes é porque estamos repetindo padrões automáticos que a gente foi criando ao longo da vida e a gente não percebe. Em algum momento, lógico, esses padrões eles fazem sentido, porque senão eles não têm necessidade de existir. Porém, quando a gente está insatisfeito com essa realidade nossa, esses padrões não fazem mais sentido. Eu queria muito conversar com vocês em relação a isso hoje, porque me peguei nessa situação algumas horas atrás. Olha só o que aconteceu. Mas antes de eu contar o que aconteceu, seja bem-vindo a este canal. Prazer, meu nome é Raíssa e aqui a gente fala sobre comportamento e mudança depois dos 30 anos na prática. Falando dessa coisa do comportamento, né, e da mudança de padrão, quando a gente pensa em algum projeto, em algum comportamento, em algum hábito novo, a gente tem aquele impulso imediato, falar agora vai, agora a decisão, tomei a decisão, agora vai, vamos embora, vamos fazer acontecer. E aí a gente se depara no meio do caminho com alguma crença, porque essa crença ela sustenta ainda o nosso antigo padrão. E lembra que no vídeo passado, uns 2 vídeos antes, eu iniciei, na verdade o vídeo passado mesmo, eu conversei um pouquinho com vocês sobre a questão de crenças, né? Pra gente ter uma mudança mais efetiva na nossa vida, a gente precisa começar a mudar a partir das nossas crenças, porque essas crenças vão sustentar os nossos comportamentos, de fato, na prática, né? E a gente também consegue modificar o nosso ambiente com a nova crença que a gente tem, porque a crença ela vem de nível inconsciente, né? Então, quando a gente começa a lidar e transformar essas profundezas, né, essas camadas mais profundas da nossa psique, fica muito mais, não sei se fácil a palavra, mas a gente consegue sustentar as nossas mudanças de forma mais consistente mesmo, porque senão a gente fica num nível muito superficial, né, quando a gente começa a falar de mudança no nível só de ambiente. E aí o que aconteceu hoje? Estava conversando, fui almoçar com meu pai. Eu não sei se eu já falei com vocês em algum desses vídeos, mas falando sobre comportamento, muito provável que eu já tenha soltado essa. Uma das minhas crenças e um dos motivos de eu não conseguir fazer essa mudança antes é porque eu me sentia muito cobrada pelos outros, mesmo que os outros não tenham essa cobrança de mim, sabe? Não seja a intenção deles. Mas como eu me cobro muito por essa mudança acontecer muito tarde e eu precisar da aprovação, eu tenho essa crença que eu preciso da aprovação. A crença não, na verdade, eu tenho essa característica de precisar da aprovação alheia. Eu acabo também nessa questão da cobrança, além de me cobrar muito, eu sinto, e não que isso seja verdade, tá? Mas eu sinto que as pessoas também me cobram essa mudança, esse resultado externo de uma maneira, sei lá, mais rápida, ou mais objetiva, ou do jeito que elas pensam. Então eu tenho que apresentar o meu projeto e a minha mudança de vida e o que está acontecendo dentro do sistema
funcional dessa pessoa, sabe? Então, às vezes, eu não consigo me fazer claro. Isso, inclusive, é uma questão do YouTube, né? Do YouTube na internet como todo, assim. Essa questão da gente não conseguir se fazer claro, como é que a gente vai sustentar um projeto novo? Como é que a gente vai sustentar um hábito novo? Se nem a gente, às vezes, se a gente está em desenvolvimento ainda, de narrativa, de entender como é que funciona, e não no sentido de uma narrativa ruim, tá? Mas no sentido de uma narrativa de ser mais clara naquilo que a gente precisa ser, naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, eu me confrontei muito com essa crença, assim, característica minha de precisar da aprovação. Por exemplo, esse caminho do YouTube, da internet, do empreendedorismo, é um caminho que faz sentido para mim hoje e eu estou sustentando isso. Mas quando eu preciso falar para uma pessoa que trabalha como CLT, que é concursado como o meu pai, por exemplo, e ele não vai entender essa referência, porque às vezes nem eu entendo tão bem, porque estou construindo isso aqui, né, na prática, eu não consigo argumentar o suficiente para vencer ele, digamos assim, para conseguir sustentar esses argumentos que ele me traz contra, para questionar, e aí eu começo a me sentir cobrada, eu entro num lugar de alto nível de estresse e basicamente eu reajo da mesma forma que eu reagia antes, querendo falar e pensando assim, será que isso é para mim mesmo? Será que realmente vale a pena? Será que é este o caminho mesmo? Então, é muito louco como quando a gente não muda as coisas no nível da crença, os nossos padrões, eles vão se repetindo, vão se apresentando em situações cotidianas para que a gente enfrente mesmo, para que a gente entenda na prática como que a cura e a ressignificação disso está a nível interno e a nível externo mesmo. Me questionar, assim, sabe? Será que em algum momento a gente vai só seguir e aí esse comportamento ele vai se sustentar por uma repetição, porque ele se sustenta por uma repetição, mas e esse incômodo, ele sai em algum momento do nosso coração, da nossa vida, da nossa mente, ou a gente simplesmente tem que atropelar esse incômodo e vai continuar a vida, vai continuar os passos e mantendo as decisões que a gente queria, mas ainda assim enfrentando esse incômodo o resto da vida, será? Eu estou me questionando em relação a isso, sabe? Porque não é nem a questão de que enfrentei esse padrão, mas esse padrão ele vai sempre incomodar, porque seria um padrão natural. Não sei ainda, mas quero compartilhar isso com vocês. Daqui a um tempo, provavelmente quando eu tiver um resultado que eu consiga defender essa minha nova fase, as coisas podem mudar. E aí eu vou contando isso para vocês. Muito provável, né, quando a gente tem esse resultado externo em si, né, e os nossos argumentos e os nossos resultados, eles vão se manifestar de maneira mais firme, fazendo com que a gente se sinta mais segura, porque a gente tem uma base, a gente tem um embasamento para defender aquilo. Mas enquanto isso não chega, é um processo assim de romper mesmo padrões comportamentais, padrões mentais. E a gente tem que enfrentar este lugar, assim, esse desconforto, né? Aquele pressuposto que eu sempre falo aqui, que a mudança é, de fato, honrar o desconforto, e a gente vai honrar o desconforto lidando com as nossas crenças, se colocando, mesmo que inconsciente, em situações para que a gente consiga ter a visão daquilo que a gente não integrou totalmente. No geral, assim, a nossa rotina e as nossas atitudes diárias, as nossas situações diárias cotidianas, seja em nosso relacionamento, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, vão nos fazer lidar com essas questões, né, com essas crenças, esses padrões que a gente vem repetindo há anos, justamente para que a gente tenha novos comportamentos, novas atitudes e a gente consiga refletir isso de uma maneira mais profunda para integrar todas essas nossas camadas e poder lidar com essa nossa nova versão, né? Porque se a gente quer ser uma nova pessoa, quer ter uma nova versão, a gente precisa ter novas crenças, a gente precisa ter novos comportamentos e novas visões de mundo também, além das novas referências, né? Muito nesse lugar de quanto a gente se acolhe nesse processo, porque é importante que a gente se acolha nesse processo para ser um processo um pouco mais leve, porque imagina, se a gente está honrando o desconforto, está lidando com camadas profundas, e aí ainda a gente fica
se criticando mais, se pegando mais, culpando mais, parece que o negócio fica mais pesado. E quanto mais o peso daquela nossa situação ela vem pra gente, muito menos a gente consegue sustentar aquilo, né? Eu acredito muito na questão da leveza nesse sentido, da gente trazer essa leveza para o nosso dia a dia, para o nosso processo, para a gente conseguir sustentar esse projeto até o fim. Porque senão, quem quer viver assim neste peso, né? Com esse lugar muito desconfortável, mas desconfortável porque não tem nenhum propósito, nenhum um sentido maior para aquilo. Fazer com que os nossos processos nesse desenvolvimento seja um lugar mais leve para a gente, eu acredito que seja um passo muito importante e um pilar muito importante que a gente deva considerar para conseguir passar por este trânsito de sentimentos e de ações e de cenário que é tudo muito novo, né? Falando de padrão a gente sabe que é um comportamento automático que a gente tem diante de uma situação porque a gente implementou uma crença inconsciente, muito provavelmente, por alguma situação que a gente viveu ao longo da vida. E essa crença, ela pode ter sido se instalada na infância, muito provavelmente, ou não. Mas, no geral, a gente repete alguns padrões com alguns objetivos, né? O primeiro deles, por exemplo, pode ser para evitar um conflito. A gente pode também, como foi o meu caso hoje, inclusive, tá tendo algum padrão para tentar ser aceito em algum lugar. Estou tirando aqui alguns exemplos para você identificar a origem desse padrão, desse seu comportamento automático, para que a gente consiga, de repente, dar uma destravada aí, uma clareada na tua mente, tá? Evitar conflitos também é uma coisa que acontece muito, essa questão também é uma característica muito forte da minha personalidade, inclusive. A outra coisa que pode acontecer também é você esquecer de você e focar muito no outro, né? Então o outro sempre vai ter um lugar melhor na sua vida, digamos assim, ele vai ter um lugar mais importante na sua vida do que você mesma. A outra coisa que eu acho que seja um sentimento muito padrão assim na sociedade no geral é essa fuga, desconforto. A gente já falou aqui nesse vídeo, inclusive, que honrar o desconforto é muito importante para que a gente consiga fazer essas mudanças, mas se tem uma coisa que a gente faz automaticamente é fugir desses desconfortos, porque o nosso cérebro, a nossa mente e a vida por si só, a gente busca esses lugares mais confortáveis, né? Então, a fuga desse desconforto é um dos motivos também que pode estar fazendo com que você fuja, com que você repita esses padrões que você vem repetindo há anos. A autocobrança, o excesso da autocobrança, ele pode também estar te ajudando a repetir padrões. E o outro motivo que pode estar te levando a repetir padrões é paralisação. Então, quando você precisa agir, alguma coisa te paralisa, seja pelo medo de errar, seja por um lugar de perfeição, de precisar ser perfeito, enfim. Eu acredito, na verdade, que essa coisa da paralisação, ela meio que envolve tudo isso que eu falei para vocês aqui agora. É uma coisa única, sabe? Mas uma coisa que ela vai sendo destrinchada, talvez, em todas as questões. Eu trouxe isso também, de começar a entender o porquê que a gente repete esses padrões, né? Como que a gente consegue destrinchar isso ao longo da prática. Para a gente conseguir, inclusive, além do ambiente, da forma como a gente foi criado, cada um tem uma personalidade diferente. É lógico que a gente tem todos os traços, né? E todas as características em menor ou maior grau, mas todos nós temos essas características, então é basicamente mesmo esqueleto, só que ele vai ser ativado com intensidades diferentes, né? E aí, dito isso, cada um vai ter que agir de uma forma para melhorar o seu desempenho e conseguir chegar ao objetivo que você queira na sua vida. Então, por exemplo, na rotina, quando você acorda motivado e tal, e vamos supor que hoje você vai iniciar um projeto de treinar. No primeiro dia você até consegue, no segundo até consegue. Por exemplo, vamos colocar que a segunda semana, que a primeira semana você conseguiu mais ou menos, mas foi. E aí, na sexta-feira você vacilou. Na sexta-feira que você vacila, você fala, então a gente começa de novo na segunda-feira. Só que na segunda-feira acontece alguma coisa
E você até acorda motivado, mas durante o dia acontece alguma coisa e aí você não vai treinar. Aquilo te paralisa, então você desiste do seu sonho master porque a vida acontece. E aí a vida vai te confrontar o tempo todo, a real é essa. A vida vai te colocar em situações que vão gerar desconforto para que você consiga agir diferente, né? Para que você prove para a vida, de fato, que você quer que aquele objetivo se transforme em realidade, que as coisas sejam diferentes. Por exemplo, no trabalho, um relacionamento, quando você não coloca limites claros, você se coloca em situações intensas e essa falta de limite é porque você muitas vezes não quer um conflito. Você quer evitar conflitos, quer evitar bater de frente, seja por motivos de sobrevivência, ou seja por preguiça, enfim, por N motivos. Eu acho que estamos ficando no escuro, hein? Eu vou acender a luz, peraí. Enfim, mas a parte mais libertadora disso tudo é saber que padrões e comportamentos são super ajustáveis. Lógico que em graus e intensidades diferentes, porque cada um vai ter uma característica de personalidade, uma característica de funcionamento, e aí as práticas que a gente precisa colocar na vida, no nosso dia a dia, são diferentes e são intensidades diferentes também. Mas quando você entende como você funciona e que você está aplicando e por que você aplica certas táticas, sabendo de um objetivo final, fica muito mais viável, né? Você consegue entender o porquê você faz aquilo que você faz, sabe? Os comportamentos, eles passam desse lugar do automático para ser comportamentos e uma vida mesmo, porque uma junção de comportamentos ele vai transformar a sua vida mais intencional. Sabendo que dá para reprogramar, é bom que a gente se faça algumas perguntas para identificar esses padrões, identificar o motivo desses padrões que eu falei ali, né? Se é para evitar conflitos, se é porque você está querendo agradar alguém. Inclusive, eu acho que quando eu iniciei essa lista, eu esqueci de falar o que significava isso, por que eu estava dando esses exemplos todos. Mas, enfim, a gente falou desses motivos, né? Os motivos porque a gente repete esses padrões. E aí, sabendo que dá para reprogramar, eu gosto sempre de fazer perguntas poderosas, porque o cérebro, quando a gente está falando também de reprogramação, uma das técnicas mais poderosas é as perguntas. Então, perguntas que fazem com que você se revire de maneira muito profunda mesmo. Às vezes não é fácil, às vezes você não vai conseguir de primeira as respostas, mas eu acredito que perguntas poderosas mudam os nossos comportamentos, mudam a nossa vida e a gente consegue, enfim, ter os próximos passos de maneiras mais intencionais. E eu vou contar para vocês aqui algumas perguntas poderosas que eu faço para identificar os meus padrões, né? Que eu fiz, na verdade, para identificar meus padrões e que me ajudaram muito. De repente ajuda você aí. Eu acredito que uma das perguntas mais básicas que a gente possa fazer é que situações na nossa vida que a gente está repetindo padrões? É no nosso relacionamento? É na nossa profissão? É na nossa vida pessoal? Quais as situações especificamente que estão se manifestando de forma padrão na nossa vida? E aí, o que essas ações, o que essas situações disparam na gente? Como que a gente se sente com essa situação? Por que a gente está reagindo da mesma forma como a gente reagiu antes? Por exemplo, hoje que eu contei para vocês, né, que eu fui almoçar e aí eu me percebi me defendendo, assim, interrompendo o meu pai para me defender. Eu queria ser aceita, sabe? Inclusive, o que eu faço nessa situação? O que eu faço quando eu estou nessa situação que está me deixando inseguro ou insegura, né? Como que eu reajo a essa situação quando ela se repete? Em que momentos que eu estou deixando de me priorizar? Então, e por que eu estou deixando de me priorizar também? Será que é num dia a dia? Será que é numa situação específica? Será que
que é gatilhos que estão fazendo com que você haja dessa forma que você está agindo. É uma pessoa ou uma situação específica que faz com que você repita esses padrões? O que você atrai exatamente? Porque, por exemplo, se for um relacionamento, pode ser que você atraia pessoas com o mesmo perfil, pessoas, sei lá, tipo, indisponíveis. Muito provavelmente, se tratando ali de questões energéticas, que a gente atrai o que a gente está vibrando, você também é indisponível. Essa situação ou essas pessoas que despertam essas situações em você, quem são elas? Você consegue identificar quem são essas pessoas? Que situações são essas? Vergonha, você sente culpa? O que você sente em relação a isso? E mais do que isso, onde que você sente no corpo tudo isso? Percebe que são perguntas muito simples, mas que vão te direcionar para entender quais são os padrões que você está atingindo nessa sua vida. Perceba, assim, passando por isso, mesmo tendo todas essas ferramentas, essas perguntas, não é fácil a gente responder, né? Eu, uma vez, há muitos anos atrás, eu li uma frase, na verdade era um parágrafo, assim, eu não lembro exatamente como que era, mas esse processo de autoconhecimento é, na verdade, um mergulho profundo e desconfortável. E, de novo, né, mudança de comportamento é basicamente um raro desconforto. Então, quanto mais perguntas você faz, mais profundas elas são, e você precisa se cavar mais para responder, precisa observar mais e fazer um esforço energético, mental, físico, às vezes, para conseguir destrinchar todas essas camadas e estruturar isso de uma forma lógica que faça sentido na sua cabeça, ela vai muito de camadas profundas, né? Então, de fato, um raro desconforto mental, desconforto emocional, mas, no fim das contas, autoconhecimento é, de fato, a ferramenta mais poderosa para que a gente consiga mudar a nossa vida de fato. E aí, gente, quando a gente começa a identificar os nossos padrões, no fim das contas, serve para que a gente tenha clareza do que a gente precisa mudar, onde a gente precisa mudar e o que a gente está repetindo para atrair essas situações que a gente não quer mais na nossa vida e que elas não fazem mais sentido. Os padrões servem muito para identificar o que está automático, né? O que hoje não faz mais sentido, seja em comportamentos, em pessoas, em situações, enfim. Mas esse lugar para a gente entender o que a gente precisa mudar e como que a gente quer direcionar essas nossas ações, sentimentos e objetivos para mudar, né? Para, de fato, as coisas fluírem de uma forma mais leve. Porque, de novo, o processo é importante, mas passar por esse processo de uma maneira mais leve é essencial para que a gente tenha energia para viver a vida, né? Principalmente porque a vida não é só sobre resultados, na verdade ela é muito mais sobre processo, sobre o processo, a jornada, né, de viver as coisas. Então, como é que você vai passar pela vida num peso louco? Eu não acredito que isso seja saudável. E aí, principalmente em um tempo que a gente está falando muito sobre saúde mental, né? Que você já fez todas essas perguntas, né? A gente começa aí um processo de reprogramação para mudar de fato as coisas. Então, identificamos gatilho. A gente agora já não reage, mas a gente começa a pausar antes, porque a gente identifica o gatilho, identifica a situação, e aí a gente, identificando isso, passamos por um momento de nomear o que está acontecendo, que é, por exemplo, estou num padrão automático. A gente começa também a questionar essa história toda que a gente está se contando. Então, por quê? Quem disse? Como? Onde? Mas assim, com base no quê? Né? São inclusive perguntas, palavrinhas que você coloca para se questionar, que são muito poderosas. E o próximo passo é escolher uma ação diferente, né? Reagir de uma forma diferente. E talvez no começo vai ser uma forma mais fria, mais estratégica, mais pensada, mas que quanto mais você repete, mais natural ela fica. E assim os novos padrões, as novas crenças se consolidam na sua vida. Esse software que você tem aí, que é a sua mente, seu corpo, para viver uma nova realidade. Porque no fim das contas,
essa vida, que é a experiência mais louca que a gente tem, vale a pena a gente viver essas reprogramações e ter esses resultados extraordinários, que eu também espero viver e espero também começar a ver o mundo me apresentar de formas diferentes. Inclusive, ele já tem se apresentado, então tem sido bem interessante. Mas eu vou contar isso em outros momentos, porque no momento, na verdade, os meus resultados, eles são muito mais resultados internos do que externos, sabe? Mas isso sustenta muito a coisa, sustenta com certeza um processo. E o processo mais leve naquilo que a gente quer viver na minha vida. Na minha vida não, na nossa vida, mas na minha também. No caso, eu na minha e vocês na de vocês, né? E, gente, era isso. Acho que esse papo ficou muito longo. E agora que identificamos padrões, que entendemos como os padrões reagem na nossa vida, conta aqui pra mim se ajudou. Conta pra mim se esse vídeo fez sentido pra você. E vamos conversando mais sobre tudo que engloba esse nosso mundo de comportamento e da nossa mente para poder ter atitudes mais coerentes e significativas ao longo do nosso processo. Um beijo e até amanhã. Beijo.